Olá, agradeço sua escolha pelo curso e lhe desejo boas-vindas. Neste curso iremos falar sobre comportamento na entrevista de emprego. O que o mercado de trabalho espera de você? É legal a gente fazer uma comparação com o mercado de trabalho antes, no passado e hoje, como é que ele é. Existem muitas diferenças em relação ao que é hoje. Quando eu me formei em 1979 em economia, o mercado era muito diferente. Bastava que o profissional tivesse curso superior e que falasse inglês, que ele estava pronto para o mercado de trabalho. E hoje não é mais assim. Hoje o mercado exige muito mais qualificações, curso de especialização, pós, MBA, às vezes até 2 idiomas. E além disso, o mercado ainda analisa esse profissional pelo temperamento dele, pelas atitudes, como é que ele lida com pressões, como é que ele lida com desafios, como é que ele trata os colegas. E além dessa competência toda para o trabalho, as empresas estão em busca de pessoas com uma postura profissional adequada. E o que é isso? Essa postura está pautada em 3 pilares, que é a roupa adequada, o comportamento adequado e o comportamento à mesa também. No primeiro pilar, que é como se vestir ou a roupa adequada para o trabalho, algumas pessoas se esquecem do óbvio, que existe a roupa certa para cada situação. Mas algumas mulheres acham que basta usar tudo que está na moda em relação à roupa, sapato, bolsa, maquiagem, cabelo e se esquecem, não se preocupam em analisar o perfil de cada empresa, o perfil da empresa em que trabalham. E o que rola na verdade é que existe a roupa certa para cada perfil de empresa. E alguns homens que não se preocupam com as tendências da moda, acham que isso não é para eles, imagina, eu me preocupar com moda, e usam o que pensam estar certo. Mas a roupa é uma forma de comportamento, a roupa ela identifica quem somos e muitos erros podem acontecer, podem ocorrer ao escolhermos a roupa para o trabalho. Então a gente tem que estar muito atento a isso. No segundo pilar, que é como se comportar no trabalho, algumas pessoas acham que porque o mundo está informal vale tudo e agem como se estivesse em casa, com amigos, ou num bar, ou numa festa, ou assistindo futebol e perdem a noção do que é um comportamento adequado, colocando às vezes a carreira até em queda livre por isso. O comportamento também identifica quem somos. Nós podemos passar uma melhor impressão, uma maior credibilidade quando a gente está alinhado com o que a empresa espera da gente. Então é lógico isso, que a credibilidade vem daí do que a empresa espera da gente e a gente ter um comportamento alinhado a isso. No terceiro pilar, que é como se comportar à mesa, tudo pode parecer assim muito enjoado. Pode parecer cheio de frescura, afetação, mas não é. É super necessário se a gente pensar que alguns profissionais durante um almoço ou um jantar de negócios, podem até perder o foco desse almoço, da negociação que está rolando nesse almoço e nesse jantar por causa de um caroço de azeitona. Ou porque não sabem o que fazer com os talheres, não sabem o que fazer com o guardanapo. E as empresas, às vezes, elas contratam, na hora de contratar um profissional, elas levam esse profissional para ser avaliado durante um almoço ou um jantar, para ver como é que ele se comporta à mesa, por esses erros que muitos cometem. E por que as empresas estão em busca de profissionais com uma postura adequada, pautada nesses 3 pilares que eu acabei de descrever? Porque a nossa imagem e a imagem da empresa, elas se fundem, elas se tornam uma coisa só. As empresas estão buscando um lugar ao sol com muito sacrifício e às vezes um profissional pode pôr isso tudo a perder. A gente tem o exemplo aí de um estilista super famoso que trabalhava numa maison também super famosa e ele teve um comportamento totalmente inadequado num bar ou num restaurante e ele foi demitido por isso, porque o mundo inteiro ficou sabendo desse comportamento inadequado e essa empresa, essa maison, não queria mais a imagem dela vinculada a esse profissional, por isso resolveu demiti-lo. E também numa contratação, numa promoção, é muito comum que, por exemplo, 2 candidatos com a mesma qualificação, só que um tem a postura adequada e o outro não, com certeza o que tem a postura adequada fica com a vaga. A postura adequada faz a diferença, com certeza. A imagem adequada, ela agrega valor tanto para a empresa como para o profissional também. A empresa respeitada no mercado,
Então pensam, poxa, essa empresa é super respeitada, ela é boa, o profissional que trabalha nela também deve ser muito respeitado. Então com isso ele passa a ser respeitado também no mercado de trabalho, inclusive para ser contratado por uma outra empresa. O mundo hoje está muito mais informal, o mundo está muito mais rápido, mais ágil. Isso, lógico, que influi na moda, isso influi no comportamento. É normal que o mundo acompanhe isso tudo. Pense como é que era no passado, na época da carruagem, que o meio de transporte era a carruagem, era tudo mais lento, mais devagar. Isso, lógico, influía na moda, influía no comportamento. E hoje o mundo está muito mais informal. A formalidade ela vem perdendo espaço cada vez mais. E essa formalidade em excesso, às vezes, ela pode parecer arrogância, ela pode beirar o ridículo, às vezes, parecer bizarra quando ela é em excesso. E a informalidade cada vez mais ganha espaço. Só que a gente não pode se esquecer de que a informalidade em excesso ela pode parecer abuso e desrespeito em algumas situações. Até na maneira como a gente se veste, nas roupas que a gente usa e no comportamento que a gente tem. Se essa formalidade for em excesso, esse comportamento vai ser inadequado e essa roupa também. Então, cuidado com a informalidade em excesso, mesmo o mundo estando mais informal. Todo profissional hoje tem que estar em busca de uma carreira sustentável. E o que é isso? Começa com uma liderança responsável, que é dar o exemplo, é ser referência em todos os níveis da empresa. E a gente acha que a gente pode ser referência só para os que estão abaixo da gente. Não, nós somos professores uns dos outros, a gente aprende um com o outro. Então a gente pode ser referência para os que estão abaixo, no mesmo nível e até para os que estão acima de nós, sempre. Então ser referência, ter uma liderança responsável é agir sempre da maneira correta, sendo justo, honesto, tendo foco na ética sempre, independente do que está rolando pelo mundo. Mas existe uma grande diferença entre carreira sustentável e empregabilidade. A empregabilidade é a capacidade que o profissional tem de encontrar uma vaga, um novo emprego, com uma certa facilidade. As empresas estão em busca de um profissional com determinadas qualificações e essa pessoa possui essas qualificações, por isso ela consegue encontrar um emprego com uma certa facilidade. E a empregabilidade é isso. Agora, a carreira sustentável é diferente. Significa que o profissional tem essas qualificações necessárias para progredir na carreira, mas só que ele tem uma visão a longo prazo, ele faz isso de uma forma consistente. E essa é a diferença, uma carreira sustentável. E a postura profissional adequada compõe o perfil dos profissionais que querem se manter competitivos ao longo do tempo. Então vale a pena ficar por dentro e ter controle sobre os rumos que você quer dar para a sua carreira. Você só tem a ganhar se colocar em prática os 3 pilares da postura profissional. Você vai começar agora o módulo Comportamento numa entrevista de emprego e parabéns por isso. Se você ainda não fez, vale a pena fazer os outros módulos do curso que tratam dos outros pilares da postura profissional. Afinal, hoje, competência só não basta. Comportamento na entrevista de emprego. Noções básicas. Numa entrevista de emprego, a gente vai estar sendo avaliado não só pela nossa competência, que vai estar impressa ali no nosso currículo, mas também pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pela confirmação da veracidade do currículo. E isso pode ser através de debates de perguntas durante a entrevista, tipo, se eu falei que eu falo inglês, então, parte da entrevista pode ser em inglês, para ver se eu falo mesmo inglês. E além disso, a gente também vai estar sendo avaliado pela roupa que a gente vai estar usando. A maneira como a gente se apresenta e se comporta pode ser fatal, tanto para alavancar quanto para detonar as nossas chances numa entrevista de emprego. E aqui vai um alerta. Cuidado com as redes sociais, muito cuidado com as redes sociais, porque numa contratação as empresas costumam avaliar, analisar o perfil do candidato também através das redes sociais. Então isso ajuda muito, as empresas têm usado muito esse recurso. Então cuidado com os comentários infelizes que podem ser postados, que você possa postar nas redes sociais.
comentários com discriminação, ou falar mal do chefe, ou falar mal da empresa, fotos graciosas, né, com pouca roupa, tanto para homens quanto para as mulheres. Então, esses pontos todos são importantes que você fique atento. O que você coloca nas redes sociais? Muito cuidado com isso, porque esse tipo de coisa não é bem visto. As empresas estão em busca de pessoas descomplicadas. Então, não complique a sua vida colocando coisas nas redes sociais que possam atrapalhar essa chance de colocação numa entrevista de emprego. Antes da entrevista, analise a empresa que você fará essa entrevista, conheça o mercado que ela atua, os produtos, os serviços que ela trabalha, não só para saber sobre a empresa, porque isso é obrigatório, você tem que saber sobre a empresa, mas também para você ter certeza se você realmente quer trabalhar lá. Você tem afinidades com o tipo de produto e de serviço que essa empresa trabalha. Analise também o site dessa empresa. Lá no site você pode ver os resultados financeiros, você pode ter outras informações que são divulgadas que vão poder te ajudar nessa análise que você fará da empresa. Saiba o nome e o cargo de quem vai entrevistar você. Isso pode ajudar a definir alguns pontos da entrevista. Você pode imaginar com isso as perguntas que o entrevistador vai fazer, como é que essas perguntas serão feitas. Então é uma maneira de você se programar para essa entrevista. Então faça uma lista de possíveis perguntas que possam acontecer nessa entrevista, dos assuntos que podem surgir, e se prepare, planeje muito bem essa entrevista. Analise também o perfil dessa empresa, porque a roupa que vai ser usada e o comportamento que você vai ter durante essa entrevista, eles têm que ser compatíveis com o perfil dessa empresa. Então analise o perfil para você saber a roupa adequada para esse perfil e o comportamento também adequado para esse perfil de empresa. E como é que você vai avaliar o perfil da empresa? Existem dois perfis, o formal e o informal. O formal a gente tem aí, por exemplo, os bancos, as multinacionais, para citar como exemplo. E o perfil informal a gente tem as empresas de TI, as empresas de propaganda, de marketing. As empresas de perfil formal, elas são assim a grande maioria hoje das empresas no Brasil e no mundo. E a roupa e o comportamento é lógico que são mais formais. E as empresas de perfil informal, elas são mais descoladas, tanto no comportamento quanto na roupa, elas têm menos restrições a isso. Escolhendo a roupa que irá usar para a entrevista de emprego. Mulheres. O menos é mais quando se trata de maquiagem, perfume, acessórios, mas não em relação às roupas, no sentido de pouca roupa. A roupa adequada ela tem que ser condizente, tem que ser compatível com o perfil da empresa. E no perfil formal existem muito mais restrições. A roupa tem que ser discreta e básica. Isso com certeza vai contar pontos a favor. Roupas discretas em cores sóbrias, os acessórios e as bijuterias também discretos, e isso também vale para maquiagem, esmaltes e cabelos. Perfumes. Os perfumes são invasores de espaço, então lembre-se de usar perfumes suaves, leves e em pouca quantidade. Isso vale também para os desodorantes e para os cremes que nós mulheres usamos. Maquiagem. O mais natural possível, sem sombras coloridas, sem o batom vermelho que está sendo usado agora, que está super em voga, super na moda, a não ser, é lógico, que você vai fazer uma entrevista numa empresa que trabalhe com maquiagem. Mas se não é esse o caso, use a maquiagem o mais natural possível e esqueça o batom vermelho, ele também tem que ser discreto. Os delineadores, por exemplo, hoje está em moda a gente fazer uma maquiagem com delineadores nos olhos que ficam lindas, as maquiagens assim. Mas você pode fazer o uso do delineador de uma maneira mais discreta. Se você quiser um delineador bem discreto, se for para uma empresa de perfil formal essa entrevista. Em relação a roupas, um resumo do que nunca usar em qualquer perfil de empresa. Roupas coladas ao corpo, muito justas, decotes, saia curta, transparência, alças muito finas, barriga de fora e a bicharada, muito cuidado. A bicharada ficaria restrita
ao perfil informal de empresa. E mesmo assim, muito cuidado. E o que seria um decote? Uma referência para decote. A gente pode traçar uma linha imaginária aqui na altura da cava e chegar até aqui. Então, o decote, o ideal é que o decote seja no máximo até aqui. Saia curta. O que seria saia curta? O máximo permitido para um ambiente de trabalho são 4 dedos acima do joelho. O máximo de saia mais curta que é permitido. Então fique atento a isso. Fique atenta a isso. Roupas coladas ao corpo, decote, saia curta, transparência, alças muito finas, barriga de fora e a bicharada que é zebrinha, oncinhas, tigrinhos e tudo que tem aí de bicharada, muito cuidado. Restrito só ao ambiente informal e mesmo assim com cuidado. Aí exemplos de decotes adequados na altura da cava. Essas fotos mostram o que seria a altura adequada do decote. E quando eu falo decote, eu falo também decote nas costas. Esqueça, decote nas costas também não vale. Aí fotos mostrando os comprimentos adequados para saias ou vestidos. Tem 3 comprimentos aí que estão hoje na moda, nas tendências da moda. Abaixo do joelho, 4 dedos acima do joelho, que seria o máximo de mais curto permitido, e um pouco acima do joelho. Exemplos de moda empresarial para empresas de perfil formal. Não há necessidade de ser o terninho só ou o tailleur, que é a saia com blazer. A gente pode fazer a opção de calça com blusa, com ou sem blazer. Outras opções de vestidos nos comprimentos adequados. Uma calça social com blazer mais colorido, que dá um charme nessa roupa e continua sendo formal. E agora, uma moda empresarial formal mais despojada, que tem empresas que são formais, mas elas são um pouco mais despojadas, que isso está dentro da variação do perfil formal. Então, alguns exemplos aí do que seria uma roupa adequada para uma entrevista de emprego numa empresa de perfil formal um pouco mais despojado. Tatuagens e piercings. Ainda existem muitas restrições em relação a tatuagens e piercings nas empresas de perfil formal. Tá mudando, mas ainda tem muita restrição. Tem uma campanha bacana rolando na internet, que é um cara todo tatuado, ele tá de bermuda, com o corpo inteiro tatuado, e ao lado esse mesmo cara vestido, só que ele tá vestido com jaleco, quer dizer, o cara é um médico. E embaixo disso está escrito assim: esse delinquente pode salvar a sua vida. Eu achei fantástico isso, porque mostra que o caráter de uma pessoa não tem nada a ver com a tatuagem que ele usa, mas ainda muitas pessoas avaliam dessa maneira, associam tatuagem com uma pessoa que é uma pessoa delinquente, não tem nada a ver. Mas as empresas de perfil formal ainda têm muita restrição a isso. Então, muito cuidado se você gosta de tatuagem, porque as empresas de perfil formal têm restrição a tatuagens e a piercings. Agora que você já sabe os cuidados que você tem que ter com a sua aparência para uma entrevista de emprego, vale lembrar um outro ponto muito importante para essa entrevista de emprego, antes da entrevista de emprego. É a pontualidade. A pontualidade tem que ser encarada com muita seriedade, mas é muita mesmo. Então, na noite anterior, durma bem, descanse e evite beber. Programe-se para chegar nessa entrevista com 30 minutos de antecedência. É bacana para você evitar possíveis imprevistos que possam ocorrer. Por exemplo, no cadastro de portaria de algumas empresas, na portaria de algumas empresas, o cadastro pode ser muito demorado e também o deslocamento interno, né, para você chegar da portaria até a sala onde vai ser feita a entrevista, isso pode ser demorado. Então, vá com calma e se programe para chegar com 30 minutos de antecedência. Veja também o caminho que terá que fazer, o caminho que vai percorrer, o tempo que leva para chegar, né, nesse trajeto que você vai fazer da sua casa, por exemplo, até essa empresa, até o local da entrevista.
Então, analise muito bem esse caminho, considere o trânsito que você vai pegar, o tempo que vai levar, em um horário de pico, não é? Se tem estacionamento fácil, perto, se você não vai de carro, se tem ônibus, qual ônibus, metrô, ou se você vai de táxi, quer dizer, se programe dessa maneira com muita antecedência, levando em conta o tempo que você vai levar para chegar até esse local da entrevista. Durante a entrevista. Durante a entrevista, desligue o celular. Não se esqueça disso. Desligue o celular. Tente ser o mais natural possível, apesar do nervosismo, que é super normal numa situação como essa. Mas tente ficar o mais natural possível. Sorria discretamente. Cumprimente o entrevistador de uma maneira cordial, com um aperto de mão firme. Mas não tão firme a ponto de quase quebrar os dedos dele e nem tão frouxo a ponto de dar um ar assim de insegurança. Então o aperto de mão tem que ser firme, nem frouxo e nem apertado. Olhe nos olhos do entrevistador sempre, do começo ao fim da entrevista. Desde o aperto de mão até o final da entrevista, olhe nos olhos dele. Não se sente, espere que ele lhe convide a sentar. Não tire o blazer ou o paletó, não coloque bolsa, pasta, celular, nada em cima da mesa do entrevistador. Não coloque absolutamente nada na mesa dele. Não mastigue chicletes, balas, nada. E se você fuma, muito cuidado. Procure não fumar antes, porque o cheiro que fica é horrível. Mas se for inevitável, você estiver muito nervoso e precisar fumar, pense em lavar as mãos antes, lavar o rosto antes de entrar na sala da entrevista, chupar uma bala, sabe? Fazer qualquer coisa para tirar o cheiro que fica, né? O cheiro do cigarro. E chupar a bala também é chupar a bala antes de entrar na sala. Não entre na sala chupando uma bala ou mascando chicletes. Não fique olhando o ambiente, sabe? Pesquisando as coisas que tem, olhando ao redor. Olhe para o entrevistador. Não cruze os braços, não se agite muito ao falar, mexendo as mãos, os braços. Tente ficar relaxado, com uma postura natural. Não cruze as pernas, né? Porque se você também não tiver espaço para isso. Se tiver espaço para isso, tudo bem. Agora, se não tiver espaço, você vai ter que afastar a cadeira mais da mesa para poder ter espaço para cruzar as pernas. Isso pode dar um ar assim meio de folgado ou folgada, de espaçoso ou espaçosa. Tem um livro bacana que fala sobre as posturas, que é O Corpo Fala. Então, se você quiser pesquisar e se aprofundar mais no assunto dessas posturas que são mais adequadas, vale a pena ler esse livro, O Corpo Fala. Não faça comentários negativos da empresa que você trabalha ou que já trabalhou. Isso não é ético, não pega bem. Não perca o foco nas respostas que você tem que dar. Responda o necessário, de maneira bem objetiva. Mas se você tiver que se aprofundar em algum assunto, se aprofunde, mas de maneira objetiva, não se estendendo muito sobre esse assunto. Preste atenção nas perguntas que o entrevistador irá fazer, nas observações, nas sutilezas. Isso tudo pode ser um teste para ver como é que você age, como é que você reage. Por exemplo, o entrevistador pode falar assim: eu hoje briguei no trânsito, fiquei super irritado, aliás, eu brigo sempre no trânsito, eu xingo. Isso pode ser um teste para ver qual é a sua reação, como é que você costuma agir. Pode ser uma pegadinha. Então, nesse caso, seria o ideal você falar: bom, eu, apesar do caos todo, eu procuro manter a calma. Realmente, às vezes é difícil, mas eu procuro manter a calma. Esteja preparado para mostrar o que você é, os seus feitos, descrever os seus casos de sucesso, os seus pontos fortes, os pontos a desenvolver, mas sem arrogância. É muito diferente você falar, por exemplo: eu implantei um sistema que facilitou o trabalho de muitas pessoas. Isso é bacana. É diferente de você dizer: eu implantei um sistema porque aquilo era uma bagunça, era muita confusão, eu coloquei ordem naquilo tudo. Quer dizer, você foi arrogante aí. Então tem como você falar sobre os seus casos de sucesso, os seus feitos, os seus pontos fortes,
mas sem parecer arrogante. Maneiras de falar. Em empresas de perfil formal, evite a qualquer custo as gírias, o véio, o bro, mano, cara. Isso pega muito mal em empresas de perfil formal. Os palavrões também. Seja qual for o perfil da empresa, não fale palavrões. O volume da voz, cuidado, não fale muito alto, não dê risada muito alta, não dê gargalhadas. Quer dizer, tenha uma postura sempre mais cordial, mais simpática, mas não tão descontraída assim. Não fale pegando no outro. Tem gente que tem mania de ficar pegando enquanto fala, pega no braço, pega no outro, ou fala muito perto, muito próximo do outro. Evite isso, falar pegando no outro e falar muito perto. Como perder a vaga em 9 passos? Aparência inadequada, falta de transparência, mau humor, falta de educação, falta de ética, descontração em excesso, falta de pontualidade. Libere geral e beba todas, se essa entrevista for durante um almoço ou um jantar ou durante um evento. E por último, esqueça de levar o currículo. Na maioria das empresas de perfil formal, a maquiagem adotada é a mais natural possível, a mais leve possível, tanto nos olhos quanto na boca. E o batom vermelho, que é super tendência hoje, ele não costuma ser aceito, ele não é bem aceito. Mas isso pode estar mudando. A gente está numa fase de transição com muitas transformações e transformações positivas, onde a formalidade excessiva não cabe mais no mundo corporativo, podendo até ser um tiro no pé, já que o mundo está muito mais informal. Um exemplo dessa transformação é uma conhecida companhia aérea da Europa que está se reestruturando e tomou algumas medidas de estratégia de marketing. Dentre algumas medidas, seus comissários, por exemplo, estão recebendo um treinamento para terem uma voz num tom um pouco mais acolhedor, mais simpático. Roupas elegantes também estão em pauta dessas transformações, estão na lista dessas transformações. Mas o que mais me chamou a atenção é que as comissárias de bordo, elas têm que usar batom vermelho vibrante, porque isso se encaixa na imagem de luxo, de refinamento que essa companhia aérea está querendo transmitir. Mas, como eu disse lá no início, o batom vermelho ainda enfrenta grandes restrições nas empresas de perfil formal. Vale a pena a gente ficar atenta a isso. Não deixe que alguns erros detonem a sua carreira. A postura profissional adequada está ao alcance de todos nós. Afinal, hoje, competência só não basta. Obrigada.